um reconhecimento ao melhor cachorro-ator. Só que aí muita gente já se preocupou. Será que ele morre no final do filme? Teve uma enxurrada de buscas na internet sobre isso. Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Nessa Cine Semana que começa nesta quinta, dia 30 de outubro, e vai até a quarta, dia 5 de novembro, temos 3 relançamentos de muito peso de filmes que estão fazendo aniversários redondos em 2025. Tubarão, fazendo 50 anos, De Volta para o Futuro, completando 40, e A Noiva Cadáver, com seus 20 aninhos. Estreias mesmo, lançamentos, são 4. Uma cinebiografia, uma animação e 2 filmes de terror nessa semana de Halloween. E eu vou falar sobre eles aqui hoje. É um festival de informações sobre a telona, na sua tela ou na sua telinha. Então, não dá para perder tempo. É só dizer para você fazer a inscrição no nosso canal aqui no YouTube e dar o like nos nossos vídeos e a gente já pode começar. Bom, como eu já disse, então vamos começar. A principal estreia da semana é a cinebiografia Springsteen, Salve-me do Desconhecido. Ela captura um período da vida do astro estadunidense da música Bruce Springsteen, o início dos anos 80, quando ele estava gestando o seu disco mais pessoal até aquele momento, Nebraska, ao mesmo tempo em que lidava com os demônios de sua vida pessoal. Bruce Springsteen já tinha mais de 10 anos de uma carreira em ascensão quando finalmente se tornou um astro de nível mundial com o estouro do álbum Born in the USA em 1984, que trazia sua voz rouca em sucessos enormes como Dancing in the Dark, Glory Days e, claro, Born in the USA. É curioso o álbum imediatamente anterior a esse disco, tão cheio de músicas bombásticas, que esse disco anterior seja o delicado Nebraska, de 2 anos antes. Contando resumidamente, a história é interessante. O Bruce gravou as músicas que entrariam no disco sozinho, em esquema demo. Só voz, violão e gaita, além de instrumentos que ele acrescentou depois para guiar o trabalho da banda no estúdio. O problema é que quando chegou essa segunda fase da gravação com a banda completa, não tinha jeito do Bruce ficar satisfeito com o resultado. Ou melhor, algumas músicas estavam ficando boas, especialmente o novo material que surgia ali no momento, e outras ficavam melhor como estavam lá nas demos que ele fez sozinho. Em um determinado momento, eles tiveram a ideia de lançar um disco duplo, um com as músicas que soavam melhor com o sexteto acompanhando e outro só com as versões voz, violão e gaita. Mas eles encontraram uma solução ainda mais ousada. O próximo lançamento de Bruce Springsteen se chamaria Nebraska, seria um álbum que ele nem sequer sabia que estava gravando, já que aquelas eram só as demos. Versões que lá no início do processo ele nem imaginava que o público conheceria, pelo menos não daquele jeito, sem banda. Já as músicas, digamos, elétricas, com guitarra, baixo, bateria, teclado, saxofone, com alguns acréscimos, elas acabaram virando o Born in the USA. E o resto é história. Do jeito como ficou, com esse som de demo, Nebraska é um disco lindo, gostoso de ouvir, com uma atmosfera aconchegante, ainda que os temas das letras sejam quase todos pesados, como assaltos, assassinatos e corrupção, mas também composições autobiográficas. Tudo sempre interpretado de forma muito íntima, confessional. E entre as inspirações dele para esse álbum está o cinema. Ele citou especificamente os filmes Terra de Ninguém, As Vinhas da Ira, Sangue Selvagem e Confissões Verdadeiras. E agora, esse período da vida dele vira filme, com a presença ativa do próprio Bruce. Ou seja, é um filme ultra oficial. Eu falei bastante sobre isso aqui na semana passada, comentando sobre o lançamento de Maurício de Souza, o filme, sobre como essas cinebiografias controladas pelo próprio biografado ou pela família, no caso de quem já morreu, acabam ficando comprometidas com a visão que eles querem dar para a própria história. Só que as produções hollywoodianas têm pelo menos uma vantagem. Lá, o cenário do show business é muito mais maduro do que o nosso. Mais do que aqui, os artistas de lá têm a noção de que, pro bem ou pro mal, a história deles não pertence só a eles, mas ao mundo. Apesar de não estar nos créditos do filme, o Bruce fez várias visitas aos diferentes sets de filmagem e escolheu pessoalmente o ator que o viveria no cinema, que não foi o Nick Jonas, do grupo Jonas Brothers, que queria o papel. O escolhido, que o Bruce definiu como sua única opção, é Jeremy Allen White,
que não é tão parecido fisicamente, mas que tem a mesma vibe intensa, introspectiva, que tem tudo a ver com um personagem real, ainda mais nessa fase mostrada no filme. Claro que, assim como todo mundo que conhece o Jeremy, o Bruce, descobriu isso, né, essa intensidade dele, assistindo a ótima série The Bear, onde ele viu um estilão de rockstar no ator. Aliás, dentro do bom elenco, outro rosto conhecido de quem assiste às séries é o de Jeremy Strong, o Kendall Roy da excelente série Succession. Mas, ainda falando do outro Jeremy, o Alan White, ele se dedicou ao serviço. É ele quem canta e toca gaita. E é claro que ele já está sendo considerado a bola da vez para conseguir pelo menos uma indicação ao Oscar de melhor ator. E quando eu digo bola da vez, é porque nos últimos 3 anos a Academia sempre colocou entre os finalistas do prêmio atores interpretando personalidades reais da música. Austin Butler, fazendo Elvis Presley no ano retrasado, Bradley Cooper interpretando o maestro Leonard Bernstein no ano passado e Timothée Chalamet fazendo Bob Dylan esse ano. Se de fato estiver lá, provavelmente vai ter a concorrência do nosso Wagner Moura, que é o nosso próximo assunto aqui. Mas antes, Springsteen, Salve-me do Desconhecido, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 2 horas. Agora a gente dá uma mudada no clima para falar da estreia nos cinemas de um desenho animado. E é uma turminha bem conhecida da criançada. Em O Natal da Patrulha Canina, o Papai Noel está doente. E vai caber aos filhotes, liderados pelo Rubble, salvar o Natal da Baía da Aventura. E ainda tendo que enfrentar as armações do prefeito Humdinger. Eu tenho saudade de quando o meu filho, Dedé, gostava da Patrulha Canina. Hoje ele tem 11 anos e já gosta de outras coisas. Mas quando ele era menorzinho, ele gostava muito, tinha vários brinquedos para fazer as próprias aventuras e eu adorava assistir com ele. Meu personagem preferido era o Rubble, inclusive. Uma porque era um programa de pai para filho, né? E outra porque eu realmente achava um desenho bem legal, com uma animação bonita, agradável de assistir, com historinhas divertidas, personagens carismáticos. Dos desenhos que ele assistia, esse era o que eu mais gostava, lado a lado com a Peppa. Inclusive, nós, né, ele e a minha mulher, nós fomos pro cinema assistir a um dos filmes da Patrulha Canina que passaram antes desse que está estreando agora. A bem dizer, esse que está estreando agora não chega nem a ser exatamente um filme. Primeiro que é curtinho, tem menos de 1 hora. Segundo, que ele é, na verdade, um episódio especial da TV que está sendo lançado primeiro no cinema. O que eu acho uma ótima ideia para a criançada poder curtir um dos episódios, né, com toda a magia da tela de cinema e tudo que ela tem em volta, né, pipoca e tudo mais. Assim, o Natal da Patrulha Canina está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa livre e duração de apenas 55 minutos. Nossas próximas estreias da semana no cinema são filmes de terror. Eu começo com Bom Menino. Esse menino do título, na verdade, é um cachorro, da raça Retriever da Nova Escócia. Ele se muda com seu tutor para uma propriedade rural. No novo endereço, quando entidades sobrenaturais ameaçam seu melhor amigo humano, ele parte em sua defesa. Quando cachorros estrelam filmes de terror, eles costumam ser o motivo de as pessoas terem medo. Tipo acontece em Cujo ou em Cemitério Maldito. Assim, esse Bom Menino pode ser considerado uma subversão desse subgênero, porque aqui o cachorro é do bem. E o nome dele no filme e na vida real é Indy. E ele é o animal de estimação do próprio diretor, o estreante Ben Leonberg, que colocou o Indy em absolutamente todas as cenas do filme. Quando ele não está aparecendo diretamente na tela, a história é contada do ponto de vista dele, com a câmera próxima do nível do chão. E aí, com o cão tão presente, e sem outro parecido com ele também para fazer as cenas, e sem a utilização de efeitos digitais, as filmagens se arrastaram por mais de 3 anos, em um total de 400 dias de câmeras ligadas. Porque, embora certos cachorros atuem melhor do que muitos humanos, eles são menos dispostos a obedecer a diretores. E olha que o Retriever da Nova Escócia é tido como uma raça particularmente inteligente, hein? Mas também adora brincar, então talvez ele tenha tido uma certa dificuldade para separar o trabalho da diversão. Mas tudo isso valeu a pena, porque o Indy foi o primeiro cachorro a entrar para o Hall of Fame do festival South by Southwest. É um trocadilho bem humorado com o Hall da Fama,
que tem tantas artes, né, tantos esportes também, só que aqui é Hall of Fame, ou Uivo da Fama, um reconhecimento ao melhor cachorro-ator. Só que aí muita gente já se preocupou. Será que ele morre no final do filme? Teve uma enxurrada de buscas na internet sobre isso. É claro que eu não vou responder isso aqui. Na minha opinião, se você quiser saber se ele morre ou não, só mesmo assistindo O Bom Menino, que está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa até baixa, 12 anos, e duração curta, 1h24 minutos. Agora temos então a quarta e última estreia da semana nos cinemas para comentar aqui. E como eu disse antes, é mais um terror. Mais especificamente, terror em Shelby Oaks. Esse é o nome do filme. Uma mulher procura desesperadamente por sua irmã desaparecida. Para complicar ainda mais o caso, o demônio imaginário da infância delas talvez não fosse assim tão imaginário. Terror em Shelby Oaks é mais uma prova da paixão dos fãs de terror. Como se fosse necessário mais uma prova, né? Aliás, o filme só existe por causa dessa paixão. Isso porque ele só pôde ser pago graças a uma campanha de financiamento coletivo na internet, a popular vaquinha online. A meta inicial era de arrecadar $250 mil. Moleza. Esse valor foi atingido em incríveis menos de 24 horas. A meta de 600 mil também foi tranquila de bater, coisa de 10 dias. Bom, para encurtar a história, quando a campanha acabou depois de um mês, eles tinham arrecadado $1,4 milhão. E fizeram o filme. Mas aí a produtora Neon entrou na jogada e comprou a distribuição do filme. Mais do que isso, botaram mais $1 milhão para dar uma incrementada. Mais cenas foram filmadas, especialmente cenas mais sangrentas. E uma edição mais caprichada foi encomendada. Muitas vezes, muito dinheiro acaba estragando filmes de terror. Mas não dá para chamar 2,5 milhões de muito dinheiro no caso do cinema, né? Terror em Shelby Oaks está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 18 anos e duração de 1h30. Tchau!